foram quebradas. Então nesta noite, se você crê, se você abrir o teu coração nesta noite, você pode ter a certeza que todas as cadeias da enfermidade, da tristeza, da angústia, da libertação, nesta noite serão quebradas em nome do Senhor Jesus. Porque o mesmo Deus de antes é o mesmo Deus que nós servimos aqui nesta noite. Basta você crer. Basta você abrir o teu coração nesta noite, você que está nos ouvindo nesta noite. Eu não sei qual que é a cadeia que tem te prendido, se é do vício, se é da enfermidade, se é da depressão, mas nesta noite, se você abrir o teu coração e pedir que o Senhor transforme a sua vida de dentro para fora, você saiba que nesta noite essas cadeias são quebradas e lançadas por terra em nome do Senhor Jesus, amém? Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós já te louvamos, nós já engrandecemos e exaltamos o teu santo nome. Papai querido, nesta noite, vem a melhor parte, que é o nosso alimento espiritual. Fala com cada um de nós nesta noite, através da tua palavra, a tua palavra que nos liberta, a tua palavra que nos transforma, que nos cura, que nos muda de dentro para fora. Papai querido, eis-nos aqui, abra o nosso entendimento, abra a nossa visão espiritual, abra os nossos ouvidos espirituais, que a tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada, venha de encontro ao meu e o coração da tua igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nesta noite, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nessa sexta-feira para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Abram vossas Bíblias em 1 Reis 12, 26. 1 Reis 12, 26 a 33. Amém? Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. A palavra de Deus fala assim: disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tomarão a Roboão, e tornarão a Roboão rei de Judá. Pelo que o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhe disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizesse subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes os mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar semelhantemente. Fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu o sacerdote dos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, no mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos olhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus aqui, ela fala de Jeroboão, a qual Deus tinha feito uma promessa quando o rei Salomão estava vivo. E a palavra de Deus, ela tem poder, e aquilo que Deus fala que vai acontecer, sempre acontece, não importando com as atitudes das pessoas. Mesmo você querendo ir contrário à palavra do Senhor, se essa palavra for dada a você, Deus vai fazer com que ela se cumpra na sua vida, e na minha vida, e na nossa vida. Por isso,
nós somos dependentes da palavra. A partir do momento que você começa a andar com Deus, você se torna servo do Senhor. Jeroboão, de uma certa maneira, reconheceu aquilo que Deus tinha feito na vida dele, mas ele partiu para andar à sua maneira, assim como o Roboão, que também era filho de Salomão. Através da atitude de Roboão, que ao invés de ajudar o seu povo, começou a colocar, disse que ia colocar cargas mais pesadas ainda, impostos sobre aquela nação, a qual Deus disse que ia dividir os reinos quando Salomão começa a andar nos caminhos contrários da palavra do Senhor. Roboão, ao invés de também pedir auxílio ao Senhor, porque o homem que anda com Deus, que tem um conhecimento, ele fala com o Senhor e ele direciona os nossos caminhos. Mas para que isso venha acontecer, é preciso a gente ter humildade dentro do coração. Por isso Deus trabalha os grandes homens que andaram com ele. Cometeram erros, mas Deus os levantou e fez com que eles seguissem. Fez com que eles aprendessem a obedecer a palavra, saber que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Porque quando nós fazemos a nossa maneira, nós nunca vamos conseguir alcançar aquilo que Deus tem para nós. Quando Moisés tenta fazer a sua maneira, quando o povo estava escravo no Egito, matando aquele que estava batendo no seu povo, matando ele, enterrando, não dá certo e ele tem que fugir. Depois de vários anos aquilo acontecendo na vida dele, ele indo para um deserto, sendo trabalhado pela palavra do Senhor, porque Deus vai mudando o seu cenário, para que você passe a observar, porque tudo depende de você, do seu livre-arbítrio. É por isso que quando nós ouvimos a palavra, nós alimentamos, e essa palavra vai fazendo sentido no nosso coração, através de pessoas que também estão andando verdadeiramente nesse caminho. Através da atitude de Moisés, grandes homens se tornam fortes também, como Josué e Caleb, como Arão, que era seu irmão, porque viram um homem determinado em fazer a obra do Senhor, sabendo que Deus tinha o melhor para cada um daquela nação, daquele povo. E através da atitude de Moisés, homens dão continuidade à sua obra, à obra do Senhor. Através da atitude de Moisés, através da atitude de Arão, de Davi, nós também fazemos parte desse povo que continua caminhando, glorificando o nome do Senhor, levando essa palavra adiante para que almas sejam salvas através do sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez a cada um de nós. Jeroboão tenta fazer da sua maneira, junto com o povo, através depois da morte de Salomão, porque Salomão, quando descobre o que Deus tinha falado, porque Deus sempre fala com o seu povo, através das atitudes de Salomão, que no começo anda na determinação da palavra do Senhor, mas quando a concupiscência começa a crescer na sua vida, a concupiscência, a soberba da vida, observando mais o ouro e a prata do que a palavra de Deus, ele começa a se distanciar e não começa mais a obedecer a palavra do Senhor. E mesmo assim Deus manda profetas falarem com Salomão, mostrar para ele que ele estava andando num caminho ao qual, se continuasse, ia se distanciar cada vez mais do Senhor. Mesmo assim Salomão não obedece à palavra de Deus e continua se distanciando. E aí vai se perdendo, porque Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Mas o andar no caminho do Senhor depende de nós, porque Ele não te obriga a fazer nada, mas Ele te mostra o melhor caminho. Quando Ele coloca um povo no deserto, Ele coloca para aquele povo aprender a alimentar daquilo que Ele tinha para eles, do maná que cai do céu. Quando Ele coloca aquele povo no deserto, é para mostrar para aquele povo que Ele tem poder, e que Ele pode saciar a sede de milhões de pessoas através de uma rocha no meio do deserto, a qual Moisés toca e sai águas da vida. Esse mesmo Deus é o Deus que nós servimos. E por isso que Ele fala sempre no nosso coração: continua no meu caminho, continua no meu tempo, continua na minha vontade. Porque quando nós fazemos a vontade do Senhor, nós vamos crescendo igual a árvore da vida, e não há tempestade que venha abalar os nossos caminhos, porque Deus está conosco. Jeroboão fica com medo que o povo saia e se rebele contra ele.
E ao invés dele falar com Deus, porque Deus já tinha falado no coração através do profeta Aías, que Deus tinha uma promessa na vida dele, quando Aías pega suas vestes novas, rasga em 12 partes e entrega 10 partes da roupa para ele e fala: Deus vai te entregar as 10 tribos. Só a partir desse momento ele já tinha que confiar em Deus. Mas isso mostra para mim e para você que para a confiança ter crescimento no nosso coração, nós temos que ter determinação e força de vontade de continuar caminhando onde muitos parariam, onde muitos retrocederiam, porque esse é o verdadeiro sentido do crente, continuar confiando na palavra do Senhor. Porque quando nós confiamos, nós não importamos mais com o tempo, nós não importamos mais com o tempo, porque o tempo é de Deus. E é Ele, através do seu tempo, que vai fazendo que nós vamos crescendo de fé em fé, de glória em glória. Em Mateus 14, 22, a palavra de Deus fala assim, Mateus 14, 22. Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Nesse momento nós vemos uma coisa maravilhosa. Nós vemos Jesus mandando seus discípulos atravessarem, depois de Jesus ter feito a multiplicação dos pães, e de repente no meio do barco começa a vir uma tempestade, mas lembra que Jesus estava com eles, porque Jesus está em todos os lugares, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. A partir do momento que a tempestade começa a sacudir aquele barco, os discípulos começam a ficar preocupados, porque eles conheciam o mar, porque eram pescadores, eles sabiam que estava ocorrendo risco naquele lugar, naquele momento. Mas Jesus não estava dentro do barco onde estava Jesus. No momento de aflição, eles começam a ficar preocupados, e Jesus, conhecendo o coração de cada um deles e o nosso coração, Jesus vem por cima das águas. E Pedro, com a sua determinação e vontade de querer crescer na palavra, no conhecimento, determinado que era, fala para Jesus: se é o Senhor, eu também quero andar sobre as águas, eu também quero provar um pouco desse alimento, eu também quero participar desse milagre que o Senhor está fazendo aí, eu quero ir até onde o Senhor está. E Jesus fala: venha, Pedro. Mas num determinado momento, Pedro começa a olhar para as águas, começa a olhar para as ondas, e tira os olhos do Senhor Jesus, e a partir daquele momento ele começa a afundar. Mas existe uma coisa muito grandiosa que nós podemos aprender, que quando Pedro começa a afundar, Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, me ajuda. Porque o povo de Deus, nós que somos povo, crentes com fé no coração, também vamos passar por dificuldades, mas a partir dessa atitude também vamos ver que nós podemos clamar ao nome do Senhor Jesus Cristo, e Ele estará sempre conosco, porque nós carregamos o Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. O problema de Jeroboão é que ele tenta fazer da sua maneira, ele olha no seu coração, ele pede uma reunião com o seu povo, para saber o que ele deveria fazer, ao invés de falar com Deus. Ele esquece, porque quem colocou Deus naquela situação, quem colocou ele naquela situação, encarregado das 10 tribos, foi o Senhor. E às vezes nós esquecemos, mesmo andando com o Senhor. Às vezes no meio dessa caminhada nós
Às vezes queremos fazer a nossa maneira, e Deus fala: faça da minha maneira, clame o meu nome, porque eu estarei sempre ao lado de vocês, porque eu sou misericordioso, eu sou longânimo, eu cuido do meu povo. A partir do momento que vocês se humilharem e clamarem o meu nome, eu estarei junto de vocês. Assim foi na vida de Pedro e de todos esses discípulos, porque quando Pedro começa a afundar, ele clama o Senhor Jesus, fala: homem de pequena fé, porque duvidastes? Mas eu estou aqui. Pegou na mão de Pedro e começa a levantar. Assim poderia ter acontecido na vida de Jeroboão, poderia acontecido na vida de Roboão, que era filho de Salomão. Mas o problema é que Salomão não deixou, através das suas atitudes, não deixou aquilo formar dentro do coração deles, igual fez Moisés naquela caminhada no deserto, a qual o povo que estava seguindo via aquela força de vontade e fé no coração e acreditaram também. Porque Salomão começou a oprimir o povo em cima de impostos, em cima de ouro e de prata, esquecendo do Deus, esquecendo do nosso Senhor. Isso serve para nós nos dias de hoje. Saber que Deus tem sempre o melhor e nós temos que confiar, e quando nós confiamos, Ele segura na nossa mão e continua a caminhada com cada um de nós. Em 1 Samuel 8, a palavra de Deus fala assim, olha que bonito, e Deus sempre fala tudo para o seu povo. 1 Samuel 8, 11, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel 8, 11, e disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós, ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram diante de seus carros, e os porá por príncipe de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem as lavouras e seguem a sua sega e façam as suas armas de guerra e os petrechos dos seus carros, e tomará vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Quando um povo lá em 1 Samuel pede um rei igual todas as tribos, porque para eles Deus não servia mais, eles queriam um povo igual, e Deus avisa: vocês querem, eu vou dar, mas saiba o que vai acontecer. O rei vai ficar ganancioso, vai pensar só nas coisas das concupiscências, no ouro e na prata, e vai querer tudo para ele, e vai parar de adorar o Deus, e o povo vai se perder. Porque quando nós paramos de caminhar com o Senhor, nós vamos distanciando e vamos caminhando no mundo, voltando para o Egito. E Deus não quer que nós voltemos para o Egito. Ele quer nós no deserto, mas aprendendo, sendo alimentado por Ele. No deserto, o verdadeiro valor está na palavra e não nas coisas que o mundo vai oferecer para você. O deserto é oração, o deserto é jejum, o deserto é amar o próximo, o deserto é orar para as pessoas que perseguem você, igual está lá em Mateus 5. Isso foi tudo que Jesus mostrou para cada um de nós e falou: anda nesse caminho que vocês vão conseguir chegar aonde eu cheguei. E o mais bonito de tudo, Jesus fala: se vocês tiverem fé e fazerem a minha vontade, a vontade da palavra do Senhor, farão coisas tão grandiosas ou maiores que eu fiz, porque eu estarei ao lado do Pai. Isso é ter fé no coração, isso é continuar caminhando. Samuel mostrou para esse povo. Foi criado desde pequeno, lá depois de velho, aprendeu, porque nós estaremos sempre aprendendo com a palavra, não importa a nossa idade, não importa o nosso tempo. Porque cada vez que você abre a palavra do Senhor, você aprende alguma coisa nova. Cada vez que nós lemos a palavra do Senhor, Ele nos ensina, às vezes no mesmo versículo, coisas novas. Porque começamos a andar com o Senhor de verdade, e Ele vai nos mostrando esse caminho. Samuel estava velho, quando Deus manda ele ungir um dos filhos de Jessé, que era Davi. Não era para ele errar, porque ele já tinha uma caminhada, mas ele erra. Mas Samuel tinha aquilo que nós temos. Erramos, mas falamos com Deus e Ele nos mostra o caminho e nós continuamos seguindo. São através dos erros é que nós crescemos na palavra do Senhor. Quando chega o primeiro filho de Samuel, de Jessé,
Samuel vai ungir, o Senhor fala, não é esse. Aí aquele dia, naquele momento, ele aprende uma grande lição, porque Deus falou para ele, eu não vejo como vê os homens, porque nós vemos o externo, Deus vê o que está dentro do seu coração. Por isso que ele fala, não julga ninguém, você não sabe o que está no coração. Não julga Paulo, porque ele está perseguindo o meu povo, ora por ele, porque aí eu vou poder operar na vida dele e transformar. E ele pegou aquela determinação de Saulo de Tarso e colocou ele na palavra, e Saulo se torna um grande homem pregador com determinação. Aquela determinação fez com que ele se tornasse um dos maiores pregadores da palavra do Senhor. Apanhava, levantava, continuava caminhando, era preso, açoitava, continuava glorificando o nome do Senhor. E até as pessoas que duvidavam antes falavam, é um homem de Deus. Porque tudo no começo vai haver dificuldade, pessoas não vão acreditar, mas se você continuar nesse caminho, mais cedo ou mais tarde, elas vão se dobrar, porque todo mundo mais cedo ou mais tarde se dobra ao Senhor Jesus Cristo. E o aprendizado é infinito. Em Lucas 22, 39, até Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho do homem, olha o que ele faz, mostrando para nós, momentos de dificuldade, clama a Deus, não faça a sua vontade, faça a vontade dele. Para fazer a vontade de Deus, precisamos falar com ele, para falar com ele, precisamos ter intimidade, para ter intimidade leva tempo, e esse tempo é essa caminhada que nós estamos tendo. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse, orai para que não entreis em tentação. Apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua, a vontade do Senhor Jesus Cristo. A vontade dele era de não passar por aquele momento de açoitamento, de dificuldade, de humilhação, de ser julgado injustamente por causa de mim e de você. Ele teve medo nesse momento, mas ele disse, não faça a minha vontade, mas a tua. A partir daquela oração, a palavra de Deus fala que apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava o coração. E a partir daquele momento, daquela oração, dele ter falado com Deus, dele ter se humilhado ao Senhor, o Senhor Jesus, aquele mesmo que curou Lázaro, que estava morto, ressuscitou Lázaro. Esse mesmo Jesus que curou aquele enfermo, aquele coxo. Esse mesmo Jesus que curou aquele cego, que disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui nesse momento, Jesus se humilha ao seu Pai, por um momento de dificuldade que ele ia passar, mostrando para nós, o povo de Deus clama a Deus, o povo de Deus fala com Deus, não faz a sua vontade assim. O que acontece na vida de Jeroboão, a partir daquele momento, começa a colocar objetos e fazer o seu povo adorar bezerros de ouro. Ainda fala, ainda tem a coragem de dizer, esses é o Deus que tirou do Egito. Mesmo conhecendo a história, mesmo conhecendo aquilo que Deus tinha feito na vida desse povo, porque Jeroboão fazia parte dessa nação. Mas ao invés de clamar ao Senhor com medo no coração, ele clama aos homens. E aí quando você faz da maneira dos homens, você não faz da maneira que Deus quer na sua vida. Em 2 Crônicas 7:11, a palavra de Deus fala assim, 2 Crônicas 7:11, 2 Crônicas 7:11, 2 Crônicas, tudo na palavra é bonito, tudo na palavra é aprendizado, crescimento. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperadamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que comam a terra,
ou se enviar a peste entre o meu povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. O momento que Salomão andou com Deus, antes de se perder nas concupiscências. E Deus, assim como Ele faz na nossa vida e na vida de todos esses grandes homens que andaram com Ele, porque todos esses grandes homens caíram e levantaram porque pediram ajuda ao Senhor. Foi assim na vida de Abraão, de cada uma dessas pessoas. Moisés também errou, quando Deus falou para ele falar com a rocha, ele tocou na rocha, feriu a rocha. E não era para fazer, porque Moisés já tinha o conhecimento da palavra do Senhor. Por causa dessa atitude, ele não pôde entrar na terra prometida de Deus. Salomão também, de várias maneiras, Deus tentou falar com ele. Mas Salomão não foi como o seu pai Davi. Porque o seu pai Davi foi escolhido desde pequeno, enfrentou dificuldades, enfrentou medos, e cresceu com a fé no coração, acreditando que Deus poderia e pôde salvar a vida dele em vários momentos de dificuldade. Momentos de perseguição de Saul, momentos de luta contra Golias, momentos de unificação das 12 tribos no final, porque só aconteceu porque o povo olhou e viu Deus através da vida de Davi. Assim também foi no começo de Salomão, mas depois Salomão se perde desordenadamente, e ao invés de cuidar daquele povo que Deus tinha colocado nas suas mãos, ele começa a castigar, oprimir aquele povo para obter bens materiais. E Deus não quer isso. Deus quer levantar pessoas para cuidar do seu povo. E através dessas atitudes de Salomão, Jeroboão também se perdeu lá na frente. Se perdeu porque ao invés de confiar em Deus e naquela profecia que Aías tinha feito, de ter rasgado as suas vestes e ter falado para ele, e quando aconteceu ele ter olhado e falado, eu confio nesse Deus e vou servir apenas ele, não se importando com as outras coisas, teria mudado a vida, teria mudado o destino daquelas 10 tribos, porque tudo estava nas suas mãos. Em Eclesiastes 2:1, a palavra de Deus fala assim, Eclesiastes 2:1. Mas lembra de uma coisa, você pode às vezes não acreditar em Deus hoje, você pode não acreditar em Deus amanhã, você pode às vezes numa caminhada depois querer parar, mas lembre que no final você vai acreditar, porque quando você chegar no final você vai olhar para trás e vai ver que Deus é o Criador de todas as coisas, que sem Deus nós não somos nada. E olha só o que acontece na vida de Salomão. Disse eu no meu coração, ora, vem, eu te provarei com alegria, portanto gozo, prazer, mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse, está doido, e da alegria, do que serve esta? Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo porém o meu coração com sabedoria, e como reteria a loucura até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins e plantei nelas árvores de todas as espécies de fruto, fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, joias de reis de províncias. Provi-me de cantores, de cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda sorte. Engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não os neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho.
E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Tudo aquilo que Salomão conquistou, tudo aquilo que ele andou, depois que ele andou com Deus, depois que ele distanciou do Senhor, no final do seu ministério, da sua vida, da sua caminhada, do distanciamento de Deus, ele vê que tudo aquilo era vaidade, que o verdadeiro sentido da vida está em nós andarmos com o Senhor. O verdadeiro sentido da vida é você continuar glorificando o nome de Deus e acreditando, porque isso é ter fé no coração, e ver as maravilhas que Jesus Cristo fez para que nós pudéssemos estar aqui hoje pregando esse evangelho. E não adianta correr, não adianta você fugir, porque mais cedo ou mais tarde você vai ver que sem Deus não somos nada. E glória a Deus se acontecer em tempo de você pedir perdão por tudo que você fez. E para finalizar, olha o que acontece com Jeroboão. Em 1 Reis 14, a palavra de Deus fala assim: naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. E eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aías, e já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Mas ele não precisava dos seus olhos, ele precisava só de Deus, porque Deus faz a gente ver aquilo que nós não conseguimos ver. Deus nos mostra coisas que nós nem imaginaríamos que existiria. A partir do momento que você tem fé no seu coração, você começa a ver um mundo a qual Deus mostra para cada um de nós. Porém o Senhor disse a Aías, que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre teu filho, porque está doente. Assim e assim lhe farás, e há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído dos seus pés, entrando ela pela porta, disse ela: entra, mulher de Jeroboão. Por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado de ti com duras novas. Vai, diz a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel, visto que te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel. E rasguei o reino da casa de Davi e a ti dei, e tudo não fostes como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Depois de Jeroboão ter feito altares sacrificado para bezerros de ouro, ter feito o povo se distanciar de Deus, não indo adorar no templo, depois de Jeroboão, no final, na sua velhice, ele consegue ver que não existe nada que pode substituir o nosso Deus. O nosso Deus é insubstituível, porque Ele nos criou, Ele nos fez, e Ele quer sempre o melhor para cada um de nós. A partir do momento que nós erramos e nós pedimos perdão, Ele vai trabalhando dentro do nosso coração, vai andando conosco. Assim foi como foi na vida de Pedro, de Moisés, de Abraão. Todas essas pessoas que cometeram erros foram perdoadas porque olharam para Deus e falaram com Ele. Assim como Pedro, quando estava afundando, assim como Pedro quando nega Jesus, assim como todos os seus discípulos o negaram, a partir do momento que ele foi levado para ser açoitado, para ser crucificado. Mas Jesus retorna depois de 3 dias, num corpo glorioso, e vai juntando cada um deles sobre a sua palavra. Por isso que nós devemos sempre estar firmes sobre a palavra de Deus, sempre colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Se Jeroboão tivesse feito a vontade do Senhor, se ele tivesse acreditado, se humilhado,
Se ele tivesse acreditado de verdade, Deus teria mudado a vida e o destino das 10 tribos e da vida dele. Mas mesmo assim, lá na frente, quando Jesus Cristo encontra com a samaritana, Jesus faz um milagre na vida dela. E eles passam também a acreditar na palavra do Senhor. Amém? Por isso eu agradeço essa oportunidade. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu, no nosso coração. E continuar nos fortalecendo cada vez mais, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Quem precisa de oração? Então vamos orar, né? Unirmos a nossa fé. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós apresentamos a nossa família, apresentamos a vida do irmão Júlio, da Náftali, da irmã Josi, apresento o seu Valdeci, a esposa que encontra enfermo, que o Senhor venha de encontro à vida de cada um deles nesta noite. Apresento também a vida da Elisângela, que se encontra ali enferma, hospitalizada. Papai querido, alcança cada um deles nesta noite com a tua cura, com a tua libertação, lança por terra toda seta, toda investida, todo espírito de enfermidade que venha bater em retirada em nome do Senhor Jesus, mas que a restauração e a cura do Senhor venha estar sobre a vida de cada um deles nesta noite. Alcança a irmã Vera, a irmã Jaqueline, alcança a irmã Tatiane, alcança, Senhor, os irmãos que não puderam estar aqui presente conosco nesta noite. Que o Senhor venha alcançá-los com as bênçãos do Senhor, guardando a entrada, guardando a saída de cada um deles. Papai querido, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa cada vida que nos ouviu nesta noite. Que o Senhor venha, Papai querido, abençoá-los da mesma forma. Papai querido, nós te louvamos por estarmos aqui diante da tua presença, pela oportunidade de vida de estarmos aqui nesta noite. Em nome de Jesus, amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.